autoconservação que leva a frieza burguesa, prossigo, né? Embora a sua finitude, o homem não escapa ao encontro com as forças da natureza e sua sobrevivência requer isso. Dessa maneira, consideramos que o mito e, posteriormente, a ciência moderna nascem da luta pela autoconservação. Isso constitui o fundamento básico que dá sentido para o que se pode chamar de autoconservação, autossacrifício ou renúncia de si mesmo. Pois, está na dialética do esclarecimento, quem pratica a renúncia dá mais de sua vida do que lhe é restituído, mais do que a vida que lhe defende. A dominação da natureza externa acontece a partir do momento em que a natureza interna se submete aos mecanismos de controle do eu. A constituição desse eu moderno, em conjunto com as exigências de autoconservação e dominação, favoreceu a submissão de toda a experiência ao primado da identidade e da abstração. A razão burguesa necessita da identidade dos valores e ditames da sociedade capitalista. Os indivíduos reproduzem a identidade reinante proclamada pela indústria cultural. O todo é igualado e nega-se o não idêntico, o heterogêneo, o diferente. Nosso corpo, assim como as nossas emoções, passam por uma administração racional e pelo crivo de um princípio idealizador do ser humano. A razão passa a espelhar um princípio de identidade dela com ela mesma, e o que está fora de tal parâmetro precisa ser eliminado. A insegurança frente ao desconhecido proveniente da natureza e, ao mesmo tempo, o pavor de rebaixar-se a ela são fatores para a afirmação do princípio idealizador e totalitário. Na dialética negativa, Adorno diz: o círculo de identificação que nunca identifica, por fim, senão a si mesmo, foi traçado pelo pensamento que não tolera nada no exterior. Seu aprisionamento é a sua própria força. Uma tal racionalidade totalitária e, por isso, particular, foi ditada, historicamente, pelo elemento ameaçador intrínseco à natureza. Ao longo da história, já nos deparamos com diversas manifestações de repulsa contra o diferente, com o estranho, aquele que não representa semelhanças de identidade com o sistema. Tal situação assinala os princípios daquilo que Adorno chama de frieza burguesa, que se constitui essencialmente da indiferença em relação ao outro, ao sofrimento deste outro em detrimento da conservação dos seus próprios interesses. Diante de uma sociedade capitalista regida pelos ideais de produtividade e lucro, não há espaço para olhar para o outro na correria, e numa correria que remete ao processo técnico que emerge do cotidiano. Vale lembrar que Adorno fazia essas constatações diante do iminente estado de dominação da técnica, entre os anos de 1940 a 69, que é o ano que ele morre, acho que antes. O que diria ele na sociedade atual, em que os indivíduos estão ainda mais dominados hoje pelas tecnologias de mídia, né? Por isso, ressalta-se a sua atualidade ao demonstrar, na mínima muralha, os elementos dessa vida tecnificada. Aí tem um aforismo dele, em mínima muralha, é um aforismo até grande, que eu vou ler aqui algumas partes desse aforismo. A tecnificação torna, entre mentes precisos e rudes, os gestos e, com isso, os homens. Ela repulsa das maneiras toda excitação, toda ponderação, toda civilidade, subordinando-as às exigências intransigentes e como que ahistóricas das coisas. Desse modo, eu acho muito interessante o que ele diz aqui. Desse modo, desaprende-se a fechar uma porta de maneira silenciosa, cuidadosa e, no entanto, firme. As portas dos carros e das geladeiras são para serem batidas. Outras têm a tendência a fechar-se por si mesmas, incentivando naqueles que entram o mau costume de não olhar para trás, de ignorar o interior da casa que os acolhe. Toda vez que eu passo por uma porta dessa de vidro que se fecha sozinha, eu me lembro do aforismo, né? A gente passa e a porta fecha. E ninguém olha para trás, e ninguém tem um gesto mais sensível de prestar atenção. É um novo tipo de homem, como ele diz, que surge, que não tem consciência daquilo que está incessantemente exposto pelas coisas do mundo ao seu redor, até em suas mais secretas intervenções.
Aí bem lá no final, é muito grande o aforismo, é interessante. E qual motorista que já não foi tentado pela potência do motor do seu veículo a atropelar a piolhada da rua, pedestres, crianças e ciclistas? Esse novo homem frio é aquele homem que está tão tão envolvido com a técnica que ele incorpora as características dessa técnica, ele se sente dominado e ele também é tentado por ela a fazer barbáries, né? A praticar barbáries. Nos movimentos que as máquinas exigem daqueles que delas servem, localizam-se já a violência, os espancamentos, a incessante progressão aos solavancos das brutalidades fascistas. Vocês sabem que Adorno tem toda a inquietação em relação à racionalidade que conduziu ao extermínio nazista, né, Auschwitz. Então, depois, ele, como judeu e judeu sobrevivente, ele passa o tempo todo em suas obras apontando como foi possível que racionalmente as pessoas utilizassem dessa frieza e se utilizassem da técnica para produzir o maior extermínio aí da humanidade. O novo tipo de homem a que Adorno se refere é aquele que está sob o domínio das máquinas e que por esse motivo tem seus gestos modificados por eles, gestos que se transformaram em manifestações rudes de violência. Esse processo de coisificação do homem mediado pelo uso da técnica é o tema de outros aforismos na mínima muralha e expressam o caráter por ora pessimista que Adorno concede ao mau uso da técnica. Ele está falando do mau uso. Em alguns momentos você percebe que ele está falando de como o ser humano se utiliza da técnica de maneira errada. Então, tem um texto dele, que eu vou ler uma citação aqui, que ele fala que, além disso, todas essas considerações que ele está falando sobre a técnica, sobre a vida mecânica, todas essas coisas ruins que acontecem elas são um impulso para fazer essa reflexão. Então é como se ele não negasse que a técnica é de fato importante quando ela se faz bom uso dela, né? Deixa eu continuar bem aqui, porque já tem 22 minutos, né? Deixa eu passar. A sociedade é orientada pela pressa, pela velocidade técnica. Tem um aforismo chamado Devagar e Sempre, na mínima muralha, que diz: talvez se oculte no culto da velocidade técnica, como no esporte, o impulso para dominar aquele terror das correrias, desviando-se do próprio corpo e, ao mesmo tempo, reenvidando-as da forma soberana. O triunfo do marcador de quilômetros que vai subindo, vem aplacar de maneira ritual a angústia do fugitivo. A maneira como os sujeitos se relacionam com as coisas é caracterizada por esse sentimento de funcionalidade. Tal situação não concede ao homem a autonomia e a liberdade, aniquilando o campo da experiência. E aí depois a gente vai ler coisas sobre como a experiência humana para Adorno está enfraquecida, né, na teoria da sem-formação, né, nos textos sobre formação. Por isso Adorno já afirmava, ao tratar da indústria cultural, que os gostos seriam padronizados, que a criatividade seria reduzida e a sociedade se depararia com a possibilidade de satisfazer seus desejos como forma de alcançar a felicidade que sempre é posta à prova diante do lançamento de um novo produto. Ao progresso técnico, responde o desejo obstinado e estreito de não comprar nenhum encalhe, de não ficar para trás no processo de produção desenfreada. Não importa o sentido do que é produzido, diz Adorno, ir atrás dos outros, atropelar-se, fazer filas, tudo isso substitui por toda parte as necessidades de certo modo racionais. A raiva que se tem de uma composição radical moderna demais não é muito menor do que a que se tem em relação ao filme, que já está há 3 meses em cartaz, ao qual as pessoas preferem a qualquer preço o mais recente, embora não se diferencie nada do outro. Então, as produções culturais, artísticas, elas são sempre as mesmas, né, para Adorno, né? E ele está falando da música alemã na década de 50, né?
você viesse hoje, os meus alunos é que sabem, né? O que eu digo lá das nossas produções musicais. Enfim. Até aqui, as considerações apresentadas acerca do problema e das implicações que a técnica para Adorno traz para a vida humana fazem parte de uma discussão bem ampla, né, na direção de compreender a racionalidade instrumental e a maneira como a humanidade, ainda que tenha as condições necessárias para alcançar o progresso, regride. Por isso, apresentou-se aqui elementos de uma vida tecnificada que contribui para o processo de coisificação humana, para a fortificação do sentimento da frieza burguesa, que conduz à barbárie. A indústria cultural e a relação coisificada do sujeito reduziu a qualidade de experiências com as quais o sujeito pode vivenciar. E talvez aqui podemos falar sobre as condições viáveis para a emancipação humana. Em meio a uma sociedade administrada pelo capitalismo, em que a formação humana está constantemente comprometida, entendemos que as considerações em torno da arte conduzem à afirmação de que ela e a experiência mimética podem ser elementos para se alcançar a sociedade emancipada. Adorno é considerado muito pessimista, né? De fato, você não vai encontrar saída dentro do pensamento dele. Depois de um tempo, lendo algumas coisas e amadurecendo, né? Eu brinco com os alunos que a gente lê coisas hoje, daqui a 10 anos você vai entender, né? Então tem que esperar o processo de amadurecimento. E eu fui vendo em Adorno como se tudo estivesse muito interligado, né? E aí, como eu gosto muito de pesquisar também sobre educação, sou professora dos estágios supervisionados, eu sempre achei, depois fazia as considerações de que a educação na nossa sociedade atual, uma via de possibilidade para a reflexão dessa nossa vida atual. E coloco a arte e a experiência mimética, que estão ali no pensamento de Adorno, como uma ponte de acesso a isso. Antes eu falei, né, que a formação humana está constantemente comprometida. Então, quando eu queria tratar dos elementos, eu queria mostrar, né, levantar a questão de que as nossas escolas, que é o processo de formação, as experiências, a escola é um lugar de experiências significativas para o sujeito. E essa escola, ela também é permeada por discursos que reproduzem e que reforçam a sociedade administrada capitalista. Hoje pela manhã, antes de eu vir para cá, e aí eu sempre me lembro que Adorno dizia assim: é preciso uma educação que produza a consciência verdadeira. E o que é essa consciência verdadeira, né? O que é essa reflexão e como isso pode acontecer? Além disso, ele diz: em uma sociedade de barbárie, como a nossa, a escola tem mínimas condições de resistir. Aí, hoje pela manhã, eu vi numa escola do Cariri, tá com 2 casos de violência dentro da escola, que são filmados, né? Uma menina foi agredida e a mãe tinha ido lá para prestar queixa, e a outra, pior, né? Eram crianças, tem o vídeo das crianças se batendo e tem um menino sofrendo bullying mesmo, as crianças pisam, a professora filma e posta nas redes sociais, né? Então, eu assistindo e eu, meu Deus do céu, ainda bem que Adorno não está vivo, né? Morreu, está com 50 anos. Porque Adorno falava, de certa forma, Auschwitz foi possível também, porque infelizmente, não sei se na intenção mesmo, ou se por pouca formação, o próprio processo educacional ele ia reforçando. E eu acho que, eu sempre digo aos alunos que estão nos estágios, de que maneira nós reforçamos a ideia de que os meninos eles têm que ser muito bons, eles têm que produzir como se fossem máquinas, de que maneira a nossa escola tem aniquilado a experiência mimética, a experiência de ver na arte, ver na expressão do sofrimento do outro, uma possibilidade de refletir acerca dessa nossa realidade. Como eu olho para essas obras de arte que a professora Margarete, nessa exposição de fotografias da professora Margarete, quantos dos nossos alunos não têm acesso a isso, né, ao despertar, ao olhar? Enfim, a experiência mimética, Adorno diz na Mínima Muralha, é uma forma primitiva do amor que os sacerdotes da autenticidade farejam pistas
daquela utopia capaz de abalar a estrutura da dominação. Sem negar o potencial transformador da técnica, a dor concebe, a técnica para a dor é o quê? Um braço estendido do homem, e que somente por meio da situação em que nos encontramos é possível fazer a crítica da mesma. Técnica e sociedade estão entrelaçadas desde muito tempo. Assim, ele afirma, em um ensaio chamado Sobre a Técnica e o Humanismo, que sua inquietação reside no fato de que as descobertas técnicas, por vezes, beneficiam mais a economia e a produtividade do trabalho, mas quase nunca elas beneficiam os trabalhadores. No ensaio Capitalismo Tardio ou Sociedade Industrial, ele diz que o braço estendido da humanidade alcance planetas distantes e vazios, mas que ela, em seu próprio planeta, não seja capaz de fundar uma paz duradoura, manifesta o absurdo na direção do qual se movimenta a dialética social. Então, que esse braço estendido vá... Ele está falando aqui justamente quando o homem pisou na Lua, né? Então, como é que a técnica ela possibilita isso e ela não possibilita a efetividade de uma paz duradoura e perpétua na nossa sociedade? Por fim, a educação para a emancipação e para a produção da consciência verdadeira seria essencial para uma reflexão acerca da condição da barbárie que assola a humanidade, orientada pelos paradigmas da técnica e atualmente da tecnologia. Os nossos tempos ainda apresentam, e muito fortemente, uma frieza em um nível cada vez mais elevado. A professora que filma e posta os meninos brigando, ela é extremamente fria. Uma frieza incalculável. E aí a gente assiste pela televisão e pela tela do celular barbáries com uma frieza, incalculável, com quem acompanha episódios cotidianos de uma novela favorita. O Bruno Pucci diz: a gente acompanha atualmente a novela dos refugiados, das guerras, e a gente acompanha isso pelas redes sociais e pelas telas do nosso computador. Para terminar, de fato, para confirmar a minha tese de que pela arte, pela poesia, nós podemos também, de certa forma, educar. Eu trago só um trechinho de um poema do Manuel de Barros, O Apanhador de Desperdícios. Aí tem uma parte aqui que eu achei tão adorniana. Cadê o resto do poema? Tá aqui. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sabão. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às coisas desimportantes, aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho uma abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Manuel de Barros. Muito obrigada.